Há quem diga que o dinheiro é a raiz de todos os males, há quem diga que é a única coisa que importa na vida. Eu digo que é um meio justo de estabelecer trocas entre pessoas e de remunerar cada um pelo seu trabalho, produto ou serviço. A pergunta à qual ainda ninguém sabe responder é: mas afinal o dinheiro compra ou não felicidade? Temos várias respostas para isso. Todos nós, enquanto seres humanos, temos alguns problemas em comum, seja encontrar o nosso propósito ou vocação, a nossa realização pessoal, profissional, amorosa. E sejamos ricos, pobres ou de classe média, todos vamos encontrar este tipo de desafios e obviamente que são coisas que o dinheiro, pura e simplesmente, não pode comprar. A questão é que, se além destes problemas ainda estivermos preocupados com a forma como vamos pagar a renda da casa ou a última consulta que fomos ao médico, a situação torna-se ainda mais difícil. E estas, sim, o dinheiro pode comprar, pode garantir-nos a satisfação de necessidades básicas com as quais, pura e simplesmente, podemos deixar de nos preocupar. Significa isto que, se não tivermos dinheiro, ele pode, efetivamente, comprar felicidade na medida em que nos liberta destes problemas e nos permite direcionar o nosso foco e energia para outro tipo de necessidades. Mas isto leva-nos a uma questão interessante, que é: será que à medida que ganhamos mais dinheiro, ele continua a comprar mais felicidade, ou existe um ponto em que mais dinheiro não significa mais felicidade? Várias pessoas já estudaram este assunto, mas há um estudo em particular que me parece interessante porque recolheu informação de 1.700.000 pessoas de 164 países diferentes. Este estudo foi publicado em 2018 no Nature e apresenta 3 respostas possíveis para a pergunta: o dinheiro compra ou não a felicidade? E a felicidade em si é uma palavra subjetiva. Vários estudos que já procuraram compreender ou definir acabaram por a substituir por bem-estar subjetivo. E isto aconteceu por 2 motivos. Em primeiro, porque a felicidade ou o seu conceito varia de pessoa para pessoa, e em segundo lugar, porque a palavra em si representa uma forma de polarizar o estado em que alguém se encontra de forma permanente, coisa que é impossível de acontecer. De forma resumida, aquilo que este estudo procurou fazer foi analisar e relacionar o nível de felicidade de alguém com o seu nível de rendimento. Pediram aos inquiridos que classificassem de 0 a 10 o seu nível de felicidade e, em simultâneo, fornecessem informação sobre qual o seu rendimento anual. E ao analisar os dados, concluíram que, de facto, a partir dos 85.000 euros anuais, mais dinheiro não representa mais felicidade. E, de facto, para níveis de rendimento inferiores a este, sobretudo aqueles que são mais baixos, existe uma clara proporcionalidade direta entre o nível de felicidade e o dinheiro que se ganha, mas a partir deste patamar isso deixa de acontecer. No entanto, este estudo tem várias limitações, nomeadamente o facto de se basear em autoavaliações que podem nem sempre corresponder à realidade. E então, os responsáveis por ele, não satisfeitos com as respostas, testaram outra estratégia. Em vez de pedir às pessoas para classificar de 0 a 10 o seu nível de felicidade, fizeram-lhe algumas perguntas mais concretas, como: quantas vezes chorou na última semana, quantas vezes se sentiu em baixo no último mês, e transformaram essas respostas em números, o que lhes permitiu concluir que, afinal, não são os 85.000 euros que representam este patamar, mas sim algo em torno dos 55.000. E esta conclusão parece ter algum sentido, porque a verdade é que, se o comum mortal idealizar o seu estilo de vida ideal em comparação com aquilo que é a sua realidade atual, 50.000 euros por ano permitem ter um excelente estilo de vida, permitem ter uma boa casa, um bom carro, viajar, jantar fora e, sobretudo, viver despreocupado e de uma forma desafogada e tranquila. A partir de certo ponto, o nosso nível de felicidade é muito mais influenciado pelo nosso sucesso profissional, pelo nosso impacto no mundo ou nas outras pessoas, do que propriamente pelo dinheiro que temos na conta. A segunda resposta que este estudo obteve foi que o país em que estamos influencia diretamente o nível monetário ou financeiro em que mais dinheiro não representa mais felicidade. E apenas a título de curiosidade, nos Estados Unidos e na Europa é algo em torno de 100.000 euros, na Ásia 70.000 e na América do Sul algo em torno dos 30.000 euros. E a terceira resposta é que depende de quem depende de ti. E esta resposta em particular é interessante porque parece-me ser algo que as pessoas normalmente não pensam quando respondem à pergunta. Todos os números que falei até agora referem-se a agregados de apenas uma pessoa, ou seja, pessoas que vivem sozinhas. E a fórmula que estes investigadores encontraram para fazer a proporção do nível de rendimento ideal para agregados com mais pessoas é a raiz quadrada do agregado vezes o rendimento ideal de uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa na Europa precisa de 100.000 euros para se sentir feliz,
Então, um agregado de 4 pessoas precisa de raiz quadrada de 4 vezes 100 mil, que é 200 mil euros por ano. E apesar de todas estas respostas diferentes e o facto de algumas serem meio que confusas, acho que podemos concluir que, de facto, sim, o dinheiro compra felicidade, mas até certo ponto. E então surge outra questão. Porque é que a partir de certo ponto, mais dinheiro não significa mais felicidade? Graças a um conceito da psicologia chamado adaptação hedónica, que significa a tendência natural do ser humano para rapidamente regressar aos seus níveis habituais de felicidade ou bem-estar, mesmo após acontecimentos bruscos e drásticos na sua vida, sejam eles positivos ou negativos. Inclusivamente, e com recurso a este conceito, já foi estudado o nível de felicidade de pessoas que ganharam o Euromilhões. Foi analisado o seu nível de felicidade antes e depois de se tornarem multimilionárias e a conclusão foi que muito rapidamente os níveis voltaram àquilo que eram, mesmo após um acontecimento tão brusco e, neste caso, tão positivo. E já todos passamos por isto de alguma forma, a verdade é essa. No meu caso, já aconteceu após fazer um bom negócio e naqueles dias seguintes ser uma sensação incrível e passado umas semanas ser apenas um negócio que aconteceu e uma situação que se passou na minha vida. Aconteceu também com o carro, após ter comprado o meu carro, só o facto de me sentar para conduzir ou de olhar para ele na garagem despertava sensações incríveis e passado alguns meses é um carro. E se isto significa que não devemos ir atrás das coisas só porque elas não nos vão dar este prazer eternamente? Claro que não. Aliás, até devemos ir atrás de mais coisas para que essas novas coisas nos deem essa satisfação. Ao mesmo tempo que convém estarmos conscientes de que é assim que as coisas funcionam e que enquanto seres humanos é esta a nossa natureza e não há muito que possamos fazer quanto a isso, vai invariavelmente acontecer. E todo este conceito de adaptação hedónica é apenas parte da resposta. A outra parte tem a ver com a comparação. Um senhor chamado John Stuart Mill disse, algures no século XIX, que um homem não deseja ser rico, só deseja ser mais rico do que outro homem. E a verdade é que o nosso nível de felicidade acaba por estar diretamente ligado ao nosso ambiente. Por exemplo, se todos os meus amigos tiverem 5 mil euros e eu tiver 20, eu vou-me sentir muito bem com isso, vou-me sentir feliz. Mas se eu tiver os mesmos 20 mil euros e todos os meus amigos e pessoas à minha volta tiverem 50, a minha posição face à mesma realidade é completamente diferente. Isto chama-se de privação relativa e significa que a natureza humana funciona de uma forma em que a realidade efetiva, a nossa realidade pessoal, tem menos impacto nos nossos sentimentos e na nossa forma de estar ou de sentir do que aquilo que essa realidade nos faz parecer perante os outros. E se isto é certo ou se é errado é totalmente outra discussão. Aliás, este é o desafio das comparações. Se nos sentirmos e agirmos como superiores, estaremos errados. Se nos inferiorizarmos, também estamos errados. Eu gosto da ideia de aprender com quem está melhor e ensinar quem está pior. Acho que é uma forma soft de lidar com o assunto. Até no mundo dos negócios, há quem opte por se manter pequeno e controlado e vive super bem com isso. E há quem opte por crescer imenso e até vender uma empresa por alguns milhões de euros, jogar aquele jogo das casas e dos carros e das viagens e passado algum tempo perceber que aquela felicidade é temporária e era no negócio e no trabalho e no dia-a-dia que estava a verdadeira felicidade. São situações diferentes, escolhas diferentes. Acaba por ser um exercício exigente de autoconhecimento, porque a pior coisa que nos pode acontecer na vida é lutar pela ideia de sucesso de alguém, chegar lá e perceber que não era a nossa.